presidente, pastor Roberto José dos Santos, que aqui está nesta noite, nos dando a sua confiança em transmitir uma palavra para os irmãos que trabalham na campanha e na oração missionária. O nosso pastor, a nossa eterna gratidão a Deus. A pergunta é: por que a carta de Paulo aos Romanos? O senso comum é que esta carta ela é extremamente sistematizada teologicamente. Na voz de Zwinglio, ele diz que é a mais sistemática das cartas paulinas. E talvez se pergunte como encontrar missões na carta aos Romanos. A carta aos Romanos é uma carta missionária, de um missionário, que está aproximadamente entre 10 a 15 anos na região da bacia do Mediterrâneo e vê que o seu trabalho terminou ali. E a sua proposta, e o seu plano, e o seu trabalho, e o seu desejo é viajar e fazer missões na Espanha. No entanto, Roma está exatamente no caminho da Espanha. Paulo escreve a carta aos Romanos. Antes dessa carta ser teológica, ela é uma carta missionária, porque ele escreve para a igreja romana com o desejo de pedir ajuda financeira, apoio espiritual e recebimento do seu apostolado ali. É sabido de todos nós que essa carta e essa igreja não foi, essa comunidade cristã romana não foi levantada através de um ministério apostólico. Não tinha ainda em Roma os fundamentos apostólicos. E os irmãos vão perceber que não vai dar para a gente ler agora, nos primeiros versos, Paulo se propondo a estabelecer fundamentos apostólicos em Roma. Então, por isso que essa carta ela é extremamente missionária. É um missionário que deseja pregar além, muito além de Roma. Ele quer pregar na Espanha. Deus estabeleceu no coração desse missionário o desejo de pregar na Espanha. E por isso que ele pede a essa igreja que o receba e que lhe dê apoio e pague essa viagem. Só que Paulo não pode chegar em Roma agora, porque ele tem uma outra missão antes da missão da Espanha, que é levar uma oferta aos irmãos pobres da Judeia. Veja sua Bíblia no capítulo 15 aos Romanos, por favor. Uma coisa interessante que a gente vai analisar nessa perspectiva do apóstolo Paulo, nessa viagem à Espanha, é uma expressão de pura transparência com relação às coisas de Deus. Às vezes nós temos o mito de que o missionário não pode voltar. Há aquele que vai e volta, tem aquele missionário que vai e não volta mais. Nós temos casos assim em nossa convenção. E nós temos missionários que são solicitados à sua volta e ele pede à junta missionária, a junta missional que o enviou, para que dê mais tempo, porque ele ainda tem alguma coisa a fazer. São esses três viés que são vistos na vida do apóstolo Paulo nas suas 4 viagens missionárias. O capítulo 15, o verso 23, vai nos dar uma pista dessa transparência missional do apóstolo Paulo. Veja o verso 23 como diz: mas agora, não tendo já campo de atividades nesta região, que eu já falei para os irmãos que é a região da bacia do Mediterrâneo, e desejando há muito visitar-vos, perceba, meus irmãos, que Paulo não quer ficar em Roma, ele quer fazer de Roma a base de suas operações missionais
na Espanha. Ele não quer ficar em Roma. Ele quer passar, lançar fundamentos apostólicos, confirmar a fé dos irmãos, fazer o trabalho que é proposto pelo apóstolo, mas ele pretende viajar à Espanha. Diga comigo, a Espanha. Muito bem. Veja mais o que ele vai dizer. Verso 24. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós, como diz na sua Bíblia, encaminhado. É a versão talvez mais comum, a corrigida e atualizada. Encaminhado aqui se entende como apoiado, ajudado. Eu sou muito de ficar interessado nessas minúcias do apóstolo aqui, porque a gente não faz missão, e não existe missão desassociada da igreja. Não existe possibilidade de fazer missão sem ter a bênção de um pastor, a bênção de uma igreja. E Paulo, veja, meus irmãos, que esse homem de qual o texto fala é um dos maiores, se não o maior bandeirante do cristianismo. Morreu pobre, velho, em uma masmorra insalubre. No entanto, foi o maior proclamador das verdades de Deus. Em 30 anos, ele viu todo o Império Romano evangelizado por ele. No entanto, ele tem humildade para dizer assim: eu quero passar aí onde está você em Roma e ser apoiado por essa igreja. Eu quero receber a bênção dessa igreja. Porque inexiste na Bíblia a fé autônoma. A autonomia só existe em Deus. Só Deus pode dizer: eu mato e faço viver. Só Deus pode dizer: eu firo e eu saro. Deus não pede conselhos a ninguém. Mas aqui na terra, por mais chamada que alguém possa ter, é preciso, é necessário, é imprescindível, se faz como obrigação passar pela bênção de alguém que Deus constituiu sobre ele. Quem me entende diz amém. Prega bem, evangeliza bem, canta bem, dirige bem, mas vai passar pelo crivo de alguém. Paulo passou pelo crivo de quem? De Barnabé. Barnabé foi um instrutor, foi o discipulador de Paulo. E Paulo, cheio de chamada, o fogo do Espírito queimando no coração, querendo fazer o trabalho missional de Deus, querendo fazer o trabalho, mas um dia o povo disse: aqui você não prega, povo de Damasco, aqui você não prega, nós não queremos ouvir a mensagem de Deus através de você. E diz o texto que ele foi para o deserto da Arábia, passou 3 anos, quando voltou para pregar o evangelho, diz o texto que os mais renomados ficaram assim, olhando, ainda entendendo um pouco, mas o povão disse: a gente continua não querendo você aqui. E diz o texto que em Jerusalém armaram uma arapuca para matá-lo, e ele fugiu para a sua cidade de origem, Tarso. E diz o texto que depois de muito tempo, Barnabé vai para a igreja de Antioquia, e quando ele percebe o trabalho crescendo, ele diz assim: sabe de uma coisa? Eu não tenho chamada para isso não. Para esse crescimento, para essas demandas, eu não tenho. Mas tem gente capaz. E quando Barnabé vai orar, o Espírito faz ele se lembrar de Paulo. E ele volta lá na cidade de Paulo e diz assim: arrume as malas, ajeite tudo, porque eu tenho autorização do céu para levar você para Antioquia. Quando ele chega em Antioquia, diz o texto que a igreja orando, consagrando, piedade, busca incessante a Deus, a igreja entendendo a vontade do Senhor, e diz o texto que o Espírito disse aos líderes daquela congregação, aos mestres, aos senhores, aos irmãos do púlpito: separa Paulo e Barnabé para a obra que eu já os tenho chamado. Ora, Paulo já tinha uma chamada, Paulo já tinha uma convocação de Deus, o céu já tinha decretado, mas ele precisou passar pela rejeição, passar pela humilhação,
passar por alguém que dizia assim: você não deve, você não sabe, eu não quero ouvi-lo. Ele foi para o deserto, e diz o texto que no deserto ele passou 3 anos conversando com Deus, e Deus conversando com ele, dizendo coisas boas, e ele chorava, e ele lamentava, e ele foi fortalecido, e ele foi crescendo, recebendo gordura do céu. E quando ele volta outra vez, já não vem mais aquele homem daquele jeito, muito erudito, já não vem mais aquele homem do sinédrio, mas vem aquele homem quebrado, aquele homem moído, vem aquele homem cheio, vem aquele homem cheio da graça, cheio do poder, cheio da unção, cheio da revelação. Porque às vezes tem muita coisa, às vezes fala muito e tem chamada, mas precisa de um tempo para se esvaziar de si mesmo, se esvaziar do orgulho, se esvaziar da soberba e dizer: eu tenho que passar pela mão de alguém, eu tenho que receber a bênção de Deus através de alguém, porque Deus não é Deus de orgulhoso, de soberbo, de vaidoso. Deus é Deus de pobre, Deus é Deus de rico, Deus é Deus de sábio, Deus é Deus de leigo. Mas Deus não é Deus de orgulhoso. Ou se humilha ou não alcança, ou se humilha ou não recebe, ou não mergulha no rio de Deus, ou não recebe o céu. Aleluia, glória a Deus. Não se engane, não se engane. Ninguém que você vê hoje cheio de Deus foi assim todo o tempo e viveu nessa dimensão todo o tempo. Todos nós temos o nosso tempo de caramujo. Temos o nosso tempo de esquecimento. Temos os nossos ais. Temos os nossos gemidos. E eu vou dizer uma coisa para você, pregador, que me ouve e me vê agora. Você que é pregador do Evangelho, não se assuste com o deserto de Deus na sua vida. Não se assuste se alguém que foi constituído por Deus sobre você disser para você: eu não penso em você. Eu não tenho planos para você. E da forma que você pensa, eu não penso. Não se assuste com isso. Aí pode estar um teste de Deus na sua vida. Não reclame. É moda no Brasil hoje mudar de igreja. Aqui ninguém me entende, aqui ninguém me chama, aqui ninguém me consagra. Sabe por que isso acontece? Porque ninguém foi chamado para lhe chamar. Ninguém foi chamado para lhe consagrar. Quem chamou você foi Deus. E se Deus chamou no tempo certo, a coisa acontece. Aleluia, 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 aleluia. Sinto muita graça de Deus de dizer isso hoje aqui. Estou sentindo muita liberdade no Espírito Santo em dizer isso a você hoje aqui. Glória a Deus. Então Paulo quer pregar na Espanha, mas ele precisa passar em Roma. Quando Paulo vai pregar, e eu estava essa tarde lendo esse texto e fiquei tão maravilhado com isso. No verso 18, o apóstolo São Paulo vai dizer assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Escute. Esse apóstolo, esse missionário, quer apoio da igreja, como a gente já viu. Ele não tem bolso para estar fazendo as suas campanhas. A igreja precisa ajudá-lo financeiramente. Mas uma coisa que me chamou nesse texto é que Paulo não faz arranjo quando vai pregar. Em nome de patrocínio, Paulo não faz nenhum tipo de arrumação. Porque às vezes alguém pode dizer assim: mas eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, e se eu for enérgico, se eu for bíblico, pode acontecer de não ter o apoio que eu preciso. Mas a chamada missional na vida de Paulo é uma coisa assim tão forte, irmãos, tão poderosa, que ele não abre mão, ele não negocia as verdades de Deus por nada.
Ora, se Roma vai gostar do que vai ouvir e vai ler das cartas que eu vou enviar, se Roma vai aceitar ou não, é uma responsabilidade de Roma. Porque a minha responsabilidade é falar aquilo que eu recebi do Senhor. O nosso texto áureo da ceia diz assim: o que eu recebi do Senhor, 1 Coríntios 11, 23, primeiro, como é que diz? O que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Então Paulo está dizendo aqui para a igreja de Roma: ora, o Deus que eu vou pregar na Espanha é um Deus que está irado. Diga comigo, Deus. Fale bem forte, Deus está irado. Quem prega o evangelho precisa dizer a verdade. Porque a religião do cristianismo, se é que a gente pode chamar de religião, é a única religião, é a única mensagem que não tem verdade apenas como escrito. Em outros ismos, a gente encontra a verdade lá como escrito. No cristianismo é diferente. No cristianismo, verdade para a gente não é só escrito, é vida. Verdade para a gente, é pessoa. Alguém disse assim: mas para onde nós iremos? Nós não sabemos o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Jesus não deixou apenas um escrito de verdade, uma homilia de verdade, um sermão de verdade. Jesus é verdade em essência. Lutero diz assim: toda verdade é verdade de Deus. Se a verdade vai machucar, é verdade? Então é verdade de Deus, machuca. Se a verdade vai exaltar, é verdade? Então é verdade de Deus, então vai exaltar. Se a verdade de Deus vai separar, se a verdade de Deus vai subtrair aquilo que a gente tem em alta conta, em subida honra, porque às vezes a gente constrói vaidades e deuses dentro da gente e diz assim: isso é verdade, o caminho é esse. E quando a verdade de Deus vem, começa quebrando, começa arrebentando aquilo que a gente pensa que é verdade, mas é mito, é tradição, é conversa recebida. Porque a verdade de Deus, ela nunca perde o valor, nunca perde a grandeza, nunca perde a unção. A verdade de Deus nunca foi detida. O pregador do evangelho, o missionário, ele precisa se preocupar em pregar a verdade de Deus. Paulo está dizendo: Deus está irado. Eu coloquei aqui na minha anotação, se os irmãos me permitem ler, e eu coloquei assim: precisamos combater a inverdade que a ira divina é semelhante à ira humana. Diga comigo, a ira de Deus é extremamente diferente da ira humana. Deixa eu falar da ira humana. A ira humana é produzida por orgulho, vaidade e um desequilíbrio emocional. Já viu quando você fica irado? Tem gente que diz assim: eu cego. Já ouviu isso? Eu irado? Olhe, você não queira me ver irado. O pai disse para o menino: menino, não me deixe ficar irado. Por quê? Porque na ira humana o homem comete e produz desequilíbrio emocional. Tem gente que mata a gente e depois diz assim: eu nem me lembro porque eu estava muito irado. Mas você matou, mas eu nem me lembro porque eu estava muito. A ira de Deus não é assim. Deus não é um Deus desequilibrado, que leva a mão à cabeça e diz assim: e agora o povo está pecando, o povo está desarrumado, e eu vou fazer alguma coisa, e eu estou vermelho, e eu estou irado. Deus não. A ira de Deus é a sua justa indignação. A ira de Deus é a sua santidade santa, agindo em confrontação com o pecado humano. A ira de Deus, quando ela bate, o homem não tem o direito de reclamar. Não, pastor, não. O profeta diz assim: lamentai as vossas misérias. Malaquias, quando escreve a sua carta, ele diz assim: chorai os vossos pecados. Lamentai o vosso adultério. Lamentai a vossa prostituição. Lamentai a vossa fabricação de ídolos. Porque o Senhor vem marchando contra vós irado.
E todo mundo sabe que quando a ira de Deus chega e prende o homem não pode dizer assim, mas Deus, o Senhor fez isso comigo? O Senhor está nervoso? Não, eu estou irado e a minha ira é santa. A ira de Deus arruma aquilo que está desarrumado. Escute, meu irmãozinho, a ira de Deus glorifica o seu nome. Veja, o texto diz assim, entrou Isaías no ano 740 aproximadamente, e ouviu os querubins dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos... E a terra, parcialmente cheia, quase cheia, toda a terra está cheia da sua glória. Essa glória aí é glória criacional, essa glória aí é glória providencial, porque Satanás foi sempre Satanás e agiu como Satanás, mas Deus nunca deixou de ser Deus e agir na terra com providência. Se você quer me entender um pouco melhor, e eu quero me fazer entendido a você, escute-me. O fato de você estar hoje aqui é um ato providencial de Deus. Porque quando você disse assim, hoje eu vou para o culto de missão, Satanás disse, olha, inferno, vê aí o que pode fazer para deter essa mulher. Basta essa mulher todo domingo subindo e descendo ladeira evangelizando. Já não suporto ver esse homem, essa mulher na oração missionária todos os sábados de manhã. E agora vai fazer festa lá, vê o que tu pode fazer aí, inferno. E Deus, na sua providência, aleluia. Pastor, eu quero ver uma providência de Deus hoje aqui para sair mais crente, mais animado, mais cheio. Quer ver uma providência? Olha para o seu irmão aí ao lado. Olha aí uma providência. Pergunte assim para ele, você está feliz, meu irmão? Você está animado, meu irmão? Pergunte aí, você está animado, meu irmão? Providência. Abraão disse, Jeová que provê. Leva esta mensagem para a tua casa hoje, mulher. Leva esta mensagem para a tua casa hoje, pregador. Irmão já campanha, irmã já campanha. Apesar das crises, dos problemas, o nosso Jeová é aquele que provê todas as coisas segundo a sua vontade. Irmãos, a obra de Deus não vai parar. A obra de Deus não vai parar. Existe uma hoste, uma casta oficial diabólica que faz tempo que luta contra esta obra. E se troca de gente lá, se troca de administrador lá. Vamos qualificar mais gente para ver se consegue deter esta obra. Mas não consegue. Todo dia você está abrindo ponto de pregação. Eu fui do tempo de carregar picape. Eu acho que hoje não tem mais. Tem picape ainda? Eu carregava o picape, ligava a máquina. Eu aprendi a ligar vermelho no vermelho, preto no preto. Eu era o irmão que ficava responsável de armar a tenda para o pregador pregar. E quando o pregador faltava, eu ficava assim, meu Deus, será que vai sobrar aí um tempinho? E quando o pregador não vinha, o irmão dizia assim, Paulinho, vai dar uma palavra? Porque o irmão foi para a escola fazer uma prova e eu ficava lá no culto relâmpago. Além de carregar o picape, sobrou uma oportunidade para pregar o evangelho. E eu sei que hoje continua do mesmo jeito. Ninguém vai deter a marcha da igreja. Paulo está dizendo, eu quero pregar a ira santa de Deus à Espanha.
Por quê? Aí ele vai dizer algumas coisas aqui, eu coloquei. Porque esse mundo está no seu baixo escalão moral. Tem muita filosofia, tem ou não? Tem muita academia, tem muito conhecimento, mas tem pouca revelação. Tem muita conversa bonita, e conversa bonita não enche barriga de ninguém, mas está faltando a essência da vida, que é a presença de Deus. Escute, meu irmão, Paulo não está dizendo: eu quero chegar lá na Espanha e vou dizer lá àquela comunidade, se vocês falam com retórica, eu também falo. Paulo não está dizendo isso. Se vocês trabalham com a dialógica, que é perguntas e respostas, eu também sei fazer isso. Paulo não está dizendo isso. Se vocês são eruditos, eu também sou, porque aprendi com Gamaliel. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo assim: não me envergonho. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Porque para um romano dizer assim: Paulo, você que é novo pregador aqui, quem é o seu Deus? Aí ele vai dizer assim: o meu Deus, ele nasceu em uma manjedoura, cresceu entre os pobres e os simples, não saiu dos palácios, não saiu dos grandes centros urbanos, ele veio de Nazaré. Há um texto na Bíblia que fala de Nazaré como o lugar do lixão da prefeitura. É por isso que a Bíblia diz que o fogo ali nunca se apaga, porque o prefeito tinha que manter o fogo para queimar o lixo o dia todo e todo dia. E alguém diz assim: achamos o Messias. De onde ele vem? De Nazaré. E pode do lixão, do lugar que a prefeitura não tem nem essa comodidade toda, pode. Aí alguém diz assim: vem ver. Está entendendo o que Jesus está falando com você hoje aqui? Paulo está dizendo: eu vou pregar aos irmãos na Espanha, dizendo o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aí ele diz assim: primeiro, dos judeus. E Paulo, quando escreve aos romanos, ele vai falar para 3 classes de pessoas. Ele vai falar para os gentios depravados. Diga comigo: gentios depravados. Está assim hoje ou não? A depravação está assim ou não? Mas ainda tem missionário cheio de Deus para pregar. Onde estão os missionários de Deus e missionárias de Deus hoje aqui? Não se acanhe, não fique impressionado com nada. Eu sempre ouvi isso do meu pastor presidente. Não se impressione com nada. Não se impressione com riqueza. Não se impressione com erudição. Porque na verdade esse povo está vazio de Deus. E você está cheio de Deus. Quem está cheio de Deus aqui para pregar o Evangelho? Quem sente no coração fogo queimando pelo Evangelho? Tem depravação, pastor, em Roma, tem depravação na Espanha, mas eu vou pregar aos depravados que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta e que Jesus em breve voltará. Paulo vai falar para a segunda classe de gente: os moralistas cínicos. Diga comigo: moralistas cínicos. É aquele que diz assim: realmente, judeu tá ruim. O grego tá demais, é muito depravado. E ele no meio dizendo assim: eu sou quase santo. Eu sou quase anjo. Porque ele é o moralista cínico. Ele consente no pecado. Ele diz assim: eu não fiz não, mas ele assinou. Ele deliberou o pecado. E a Bíblia condena quem faz e quem delibera. Pastor, e é para pregar isso? É para pregar isso. A terceira categoria de gente que Paulo fala, diga comigo: judeus culpados.
Por que culpados? João vai dizer o seguinte: veio para o que era seu, mas não foi recebido pelos seus. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. Oh, que maravilha! Paulo está dizendo: cínicos moralistas, gentios depravados e judeus culpados, todos estão encerrados em condenação. Eu fico imaginando que um missionário que quer ajuda financeira, ajuda espiritual, chega entregando logo uma mensagem dessa de cara assim. Se Deus não for na vida dele, irmão, talvez você já passou por isso, viu? Pregou o evangelho que alguém disse assim: fulana, alivia aí. Aliviar? Fulana, irmão, arruma esse negócio direitinho, essa homilia, esse sermão não dá. Arrumar? Não tem arrumação com o evangelho, não. Tem arrumação com roupa vermelha, azul, cabelo assim, cabelo para cá, cabelo para aqui. Vou me arrumar, mas o evangelho já está pronto. Ninguém vai arrumar mais nada. Ninguém vai fazer nada mais novo. O evangelho já está pronto. Ou se converte, ou crê no evangelho, ou inferno. Me diga uma coisa, meus irmãos. Nós sempre pregamos sobre João capítulo 3, versículo 16, não é? Como diz lá? Para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha. Me diga uma coisa, você já leu o verso 18? Veja aí, por favor, João 3 e 18. Quem nele crê, não é. E o que não crê, vai ser, já está. Essa é a mensagem do missionário. Essa é a mensagem do evangelho. Paulo não faz nenhuma negociação com a mensagem do evangelho. Eu queria que você repetisse essa frase comigo, por favor. Paulo não tem nenhuma disposição em fazer negociação com a mensagem do evangelho. Paulo não tem. Ele sabe que vai sofrer, porque quem prega o evangelho sofre. Ele sabe que vai ser rejeitado. E eu já mostrei para vocês que por vezes ele foi rejeitado. Agora nós precisamos, eu quero terminar já daqui a pouco. Nós precisamos fazer uma escolha, olhe para mim. Ou a gente vai ficar alinhado com as sensibilidades humanas, ou a gente vai ficar alinhado com o céu. Ou a gente vai andar nos viés de Deus, ou a gente vai caminhar nos ditames da terra. E vai transformar essa mensagem que já foi estabelecida em uma arrumação para ver se a gente consegue convencer. Já viu isso? Eu era mais novo e ouvi alguém dizer isso. A gente precisa convencer. E a Bíblia diz que quem convence o homem é o Espírito Santo. Você é o mensageiro. Na sua vida está a mensagem de Deus. Mas quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é Deus. Escute, meu irmão. Quando alguém ouvir você pregar o evangelho, precisa ir para casa assim, olha. Meu Deus, não tem jeito. Aquela irmãzinha disse aquilo, aquele irmãozinho da campanha falou aquilo.
ele não tem nem talvez muita aparência, mas quando abriu a boca, ele disse aquele negócio e eu não estou conseguindo dormir, e toma remédio, vira para um lado, vira para o outro, e diz, sabe de uma coisa, eu vou de novo naquela igreja, para ver se ele alivia. E quando chega lá, marreta do evangelho de novo. Ou aceita Jesus ou morre e vai para o inferno. Deixa eu contar uma história para vocês, rápida. Companheiro, colega pastor, disse uma vez, olha Paulinho, temos uma igreja aqui, e o cidadão da fazenda nos deu um terreno para construir uma casa. E sempre eu pregava o evangelho lá, eu sempre preguei o evangelho lá. E com esse meu jeito, você já sabe. Quando foi um dia, eu adoeci. E eu sabia que a igreja estava cheinha. E eu procurei alguém assim, eu não achei. E eu disse para minha esposa, quem vai pregar o evangelho lá hoje é o presbítero fulano de tal. E ele não arruma de jeito nenhum, ele é duro. Ele era o carvoeiro da fazenda. Quando foi 10h30, 11 horas da noite, o fazendeiro encosta na casa do pastor, do irmão lá. Ele nem deixou chegar outro dia para fechar a igreja. Já veio hoje. Porque eu acho que alguma coisa lá ficou fora. Quando ele desceu do carro, aquele homem bonito, forte, rico, abraçou o irmãozinho e disse, a paz do Senhor, meu irmão. Ele disse, o senhor é crente? Ele disse, aceitei Jesus hoje. Aí ele disse assim, hoje? Aonde? Ele disse, lá na fazenda. Na fazenda? Quem pregou o evangelho? Disse, aquele lá, aquele pequenininho lá. Se foi ele, foi. Aí ele disse, me diga uma coisa, toda a vida eu preguei lá, o senhor nunca disse que queria aceitar Jesus. Que negócio é esse? Ele disse, não tem problema com o senhor não, pastor, o senhor é interessante. É que o senhor sempre me mostrou assim, o céu por fora, a lua, a estrela, o tamanho, a largura, a dimensão. Isso é bonito e é bíblico também. Agora esse irmãozinho me arrebatou, me colocou dentro do céu. Eu gostei tanto do que vi lá pela Bíblia. E ele disse, só fica aqui se aceitar Jesus. Se não aceitar Jesus, não entra. Olha, ele falou de maná. Ele falou da terra, ele falou de uma terra bonita, do trono de Deus. Ele falou de um negócio que diz assim, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança. Olha pastor, sabe de uma coisa? Eu aceitei foi logo hoje, porque se Jesus me guardar amanhã, eu já quero ir para o lugar que aquele irmãozinho pregou o evangelho. Aleluia. Prega o evangelho. O inferno não suporta o evangelho. Com todo o respeito e celebração que eu tenho às ciências, com toda a honra que eu tenho ao conhecimento que eu sei que vem de Deus, mas o diabo faz gracinha com qualquer outra ciência. Pode ser ciência humana, pode ser ciência exata, pode ser ciência do que for, mas quando ele ouve alguém pregar o evangelho, ele diz assim, vamos desarrumar a tenda, porque aqui não dá para a gente mais. E eu vou dizer uma coisa, viu irmãzinha? Você de campanha e você de oração missionária. Em muitos lugares aqui e de onde você trabalha, Satanás já sumiu faz tempo de lá, porque você está pregando o evangelho. Diga comigo assim, Jesus salva, Jesus cura. Fale bem forte, Jesus batiza com o Espírito Santo. Levante a sua mão comigo assim, diga, Jesus, faça assim, olhe, em breve, vem. Pregue isso. Pregue isso. Aleluia. Onde está o consolo da mensagem da ira de Deus? Onde está? Está no capítulo de número 3 da carta aos Romanos. E eu vou terminar com essa reflexão. Glória a Jesus. Capítulo 3. Veja a história que o apóstolo Paulo vai nos mostrar sobre o estado
de pecaminosidade da humanidade. Ele vai condenar a garganta porque está comprometida com o pecado. Ele vai condenar a boca porque a boca está comprometida com o pecado. Ele vai denunciar os pés porque os pés estão comprometidos com o pecado. Ele vai comprometer também e condenar a disposição, foro íntimo das pessoas, porque essas pessoas não buscam a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que esse povo recebeu a revelação de Deus. Todos nós aqui temos uma revelação dentro de nós mesmos. Porque tudo isso aconteceu. O texto vai dizer, o original grego vai dizer que o povo fez isso aqui, ó. Matou por afogamento o conhecimento de Deus. O texto do verso 18 diz assim: Deus deu a revelação. Diga, Deus deu a revelação. O povo pegou a revelação de Deus e fez isso. E sufocou. E matou por afogamento. É muito grave. No lugar do conhecimento de Deus, o povo levantou pilares de impiedade e de injustiça. O que foi que Deus fez? Diz o texto que Deus os entregou. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: Deus tirou o pé do freio. E agora é homem com homem. E alguém diz assim: onde está a justiça de Deus? Está aí, diante dos nossos olhos. A promiscuidade. Homens cometendo torpeza. Mulheres que deixaram o seu uso natural e se inflamaram com outras mulheres. A depravação moral é tão grave que ainda tem gente querendo legalizar isso. Normatizar isso. E dizendo isso é uma disposição clínica. Isso é uma patologia que precisa ser cuidada. Isso é ação maligna na vida do homem que sufocou, matou por afogamento o conhecimento de Deus. Irmão, escute. Você é privilegiado porque você diz assim: o que vale na minha vida é o conhecimento de Deus. Você não anda errado. Você é marido de uma só mulher. Você namora com retidão, noivado com retidão, porque o conhecimento de Deus está acima de você. Quando eu olho para um rapaz belo, uma moça interessante, inteligente, com um pedaço de crack na mão, cheirando cocaína, passando semanas fora de casa, e a gente fica dizendo assim: o problema está lá na criação dos pais, o problema é que a governabilidade não dá acessos a essas demandas sociais. Mas a Bíblia está dizendo hoje: esse povo pegou o conhecimento de Deus e matou por afogamento. E disse: é conhecimento de Deus, a gente não quer. É verdade, a gente não quer. E tem gente morrendo hoje porque está matando o conhecimento de Deus em sua vida. E eu quero, em nome de Jesus, que você saia incendiado daqui esta noite. Judas vai dizer assim: salva alguém se você pode. A expressão de Judas é como se você ficasse procurando alguém assim loucamente. Eu quero salvar alguém. Eu preciso salvar alguém. Eu não posso dormir hoje sem salvar alguém. E vai arrebatar alguém. E vai tirar alguém do inferno e vai dizer: vem para o conhecimento de Deus. Vem para a revelação de Deus. Vem para a confissão de pecados. Vem para o arrependimento. Vem, 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 vem. Receba a autoridade de Deus hoje para fazer isso. Mãe, pai, aleluia, aleluia. Ah, meu Deus. Como é bonito uma casa que tem o conhecimento de Deus. Você senta à mesa com seus filhos e de repente você pode ficar desprovido de uma atenção e vai participar do pão. O menino diz assim: painho, não vai orar não. Escute, meu irmão. Aonde o evangelho de Jesus ficou, a situação social do povo é outra. Eu lamento
O meu lamento é coadjuvante, porque na verdade quem lamenta é o pastor da igreja, eu lamento com ele. Eu lamento essa frieza aí na Europa, mas eu vou dizer para você, o evangelho na Europa foi muito bem recebido. De lá vieram boas teologias, bons pregadores. De lá nós temos Agostinho, temos Lutero, Whitefield. Ele estava pregando um dia em Londres, pregando, e Hume, um filósofo ateísta, que não cria em nada que se chama Deus, ele sai correndo pelo meio da rua. Já imaginou nas ruas londrinas um filósofo conhecido no mundo todo, século XVI, correndo pelo meio da rua, suado, e alguém olhou para ele assim, um menino, colega dele de criação, disse: Hume, para onde você vai? Ele disse: estou correndo para ouvir o Whitefield. Ele disse: e você não crê nele? Ele disse: mas ele crê no que ele prega. Você não acredita nele? Eu não acredito, mas ele acredita tanto que quando ele prega, eu estremeço. Deus vai criar isso na gente. A gente vai pregar com tanta convicção que até aquele que diz que é ateu, que não é, vai dizer assim: eu não creio, mas eu vou ouvir só porque você crê. E você vai estar lá incendiado no culto relâmpago, no ponto de pregação. Escute-me. Talvez você diga assim: pastor, o senhor sabe que eu preciso de uma casa para morar? O senhor sabe que eu preciso de um sapato melhor para andar? Um carrinho para andar com a família? Olha, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. A autorização que eu tenho do céu hoje não é distribuir para você carro nem casa. Se isso lhe entristece, me desculpe. O que Deus falou comigo hoje é para você sair daqui dizendo: eu tenho que salvar alguém. Não olhe Paulo aqui indo para a Espanha mocinho. Não veja Paulo aqui cheio de vigor. Paulo já treme um pouco. Paulo já não tem aquela voz alvissareira. Paulo já não tem aquele vigor todo no físico. Mas ele disse: antes de morrer eu preciso ir na Espanha. Eu tenho que chegar lá e dizer assim: raça de víboras, povo pecador miserável, se você encontrar Jesus, a sua vida muda. Filósofo triste, cheio de ateísmo, Jesus te ama. Jesus te ama. Me permita, pastor. Será que você pode perguntar para essa pessoa pertinho de você: vai sair daqui hoje incendiado ou não? Olhe para cá. Tem gente afogando o conhecimento de Deus. Quando eu vejo na televisão, e vocês também, camarada dizer assim: olha aqui a vitória, olha aqui esse lenço que você vai resolver hoje tudo. Isso é, matar o conhecimento de Deus. O povo não quer lenço ungido, o povo não quer água, o povo não quer meu paletó hoje aqui. Se eu jogar meu paletó aí, o máximo que você vai dizer, devolvê-lo porque ele está suado. Nem vocês querem a minha unção. Para cada um crente uma unção de Deus. O que o povo quer é Jesus. 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 Quem tem Jesus aqui? Quem tem Jesus? Mas tem pouquinho ou tem muito?